Bateu em quem? Só ele sujeito na rua do dente. Aquela lava aí, é uma eternidade. Oi, turma, boa noite. Tudo bem com vocês? Estão conseguindo ouvir bem meu áudio? Vou colocar aqui um pouco mais alto. Ótimo. Oi, Luísa, boa noite. Tudo bem? Oi, Cíntia, boa noite. Então, turma, hoje nós estamos começando esse nosso curso voltado para esse concurso de Itaboraí, na parte específica de redação, tá? Então, eu vou só fechar aqui o áudio de todo mundo, para não ter problema, tá? Deixa eu fechar aqui. Pronto, agora consegui. Então, turma, uma boa noite para todos. Alguns, assim, olhando os nomes, eu já conheço, né? Já trabalho com a parte de redação há uns 3, 4 anos, específica mesmo, uma parte específica para concursos, né? E esse de Itaboraí, conforme quem teve a oportunidade. Oi, Tatiana, boa noite, Cíntia, Redmi, que está ali. Para quem teve a oportunidade de avaliar, olhar o edital, viu que a redação ela é eliminatória e classificatória, né? Então você precisa acertar, a redação vale 20 pontos, você precisa acertar, tirar pelo menos 10 para poder ter a chance de concorrer, né, a uma vaga no concurso. E qual é o diferencial para quem for realmente pagar o curso, que eu acho uma grande vantagem? É que vocês terão a oportunidade de receber 3 redações corrigidas. Então, para quem está matriculado mesmo, né, o material eu disponibilizei ali meu e-mail, meu telefone e já coloquei também as propostas de redação. Tem uma proposta de redação que foi uma redação que foi elaborada pela Banca Avalia. Então, eu acho que vale a pena o aluno fazer, porque eu coloquei o texto motivador. Eram 2 textos, né? Só que um era esse arquivo, até eu não sei se alguém aqui estava na aula de segunda-feira. Aguentava? Só para eu ter uma noção, pode responder ali para mim, rapidinho, no chat? É. Ah, lá, Luiz, Ortélia, alguns eu já até conheço por nome. Então, é porque Leonardo até explicou que ele tem acesso a algumas provas da banca. Alguém falou ali que não ficou até o final. O segundo é mais puxado, né? Porque é de 7 às 10, realmente são 3 horas de aula. Mas então o Leonardo, ele tem acesso a essas provas. E ele me mandou da banca Avalia, foi um tema que foi para todos os cargos, né? Era o tema para professor. E então eu disponibilizei esse tema também para quem for fazer o curso, certo? Então eu coloquei no material completo, se não me engano, são 4 temas. E como cada aluno tem direito a 3 redações,
vocês, corrigidas, né? Vocês poderão ficar à vontade para escolherem. Esse de professor, eu acho que vale a pena para todo mundo, mas as pessoas vão fazer para vários cargos. Então, você pode olhar ali no material, bom, dentro do que eu vou fazer, seja para inspetor, seja para outras áreas, né, que o concurso tem várias, então você vai poder escolher para qual redação você gostaria de treinar, certo? Uma outra coisa também que é importante ter atenção é em relação ao prazo de entrega. Porque como são muitos alunos e eu preciso entregar as três redações corrigidas para vocês, e óbvio, antes, né, a gente termina, se eu não me engano, na primeira semana de novembro, eu disponibilizei acho que uma semana a mais para que vocês possam então entregar as redações. E aí, qual é a minha orientação? Que você, desde já que está fazendo o curso, que está matriculado, fique atento a essa parte da entrega, tá? Para não haver problema de não ficar chateado. Ah, professora, eu posso entregar depois? Porque aí se todo mundo, se eu abro uma oportunidade para mim, eu tenho que abrir para todos. E nem sempre eu consigo dar conta de corrigir todas as três redações. E outra coisa, né? Assim, o concurso, a redação, é muito importante a pessoa aprender as técnicas de redação. É importante você entender como organizar o seu texto, cada parte da redação. Vocês vão começar a estudar isso hoje, né? Cada parte da redação, quando um avaliador, quando um corretor ele vai corrigir, ele procura coisas diferentes nessas partes do texto. Então, o curso também é focado nisso. Dentro da parte da introdução, do primeiro parágrafo do texto, quais são os elementos que não podem faltar? A gente vai aprender. Os parágrafos que. Ué, oi. Vocês estão me ouvindo? Apareceu aqui para mim como se Sua a tela. imagem desapareceu, só tem a voz. Não sei o que que houve. Está dizendo aqui que a sala foi interrompida. Mas o que que tá havendo? Pera aí rapidinho. E tava normal, só mudou depois que a senhora parou de falar. Oi, tá Ah, oi. normal, tá Oi, normal. Rose, pra mim tá Normal, normal aqui normal. também. Ah, tá ótimo. Vocês querem falar alguma coisa, Léo e Gisele, agora que chegaram? Ah, deixa eu abrir aqui. Tá. Oi, Gisele. Deixa eu só acender minha outra luz aqui, que tá escuro, peraí. Eu acho que ela caiu. Ah, ela Oi, não, tô apareceu. aqui. É porque a Amélia aqui bateu na porta para entrar. Quando não é o bebê, é o cachorro. Gente, boa noite a todos. Estamos aí, ó, com 54 pessoas online. Sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gisele Isaías, coordenadora aqui do curso, coordenadora pedagógica do curso Magistério em Foco, junto com o professor Leonardo. E hoje nós estamos aí iniciando esse primeiro encontro do projeto de redação com a professora Rosileide para Itaboraí, gente. Redação é uma coisa importantíssima. Eu falei até na aula de português na segunda-feira que a redação pode aí mudar a classificação aí de vocês, né? Então, não podemos menosprezar o peso e a importância que a redação tem. Eu mesma já dei exemplo de mim, né? Eu perdi uma colocação e perdi assim, né? De segundo fui para terceiro por causa de redação. Então, a gente tem que dar uma importância boa aí para a redação. E nada melhor do que aprender redação, o quê? Escrevendo, né, Rose? A gente só aprende a escrever escrevendo. Não tem jeito, não tem para onde fugir. Então, aproveitem que a gente está aqui com esse projeto que tem a correção da redação, gente. E isso é muito difícil, porque é trabalhoso, geralmente os valores de correção, de curso com correção, é muito maior do que o valor que a gente está aí cobrando. Então, aproveitem, é uma oportunidade assim muito especial
com a qualidade. A Rose tem assim, uma qualidade na correção muito boa, muito legal, muito bem organizada, de ponto a ponto, de acordo com os critérios do edital. Então, assim, aproveitem, se inscrevam. Hoje a gente está com essa aula inaugural aberta aí, e provavelmente a gente não, como são só 4 encontros, provavelmente semana que vem a gente não vai abrir essa de redação novamente, tá? Então, hoje está aqui, a gente abriu para o pessoal conhecer, ver como é que né? Que tem muita gente que não conhece a gente, então às vezes fica naquela dúvida, na insegurança. Então, a gente abre as primeiras aulas justamente para vocês conhecerem e verem que nós, né, somos um trabalho sério e de qualidade. Então, assim, aproveitem. O valor está R$ 89,99 lá pela Hotmart. Todo o acesso, todo o material de vocês é por lá. Algumas pessoas estão com algumas dificuldades, né, porque estão aprendendo a mexer na Hotmart agora. Eu gravei até um vídeo, quem é aluno, estiver com dificuldade, eu gravei hoje um vídeo falando, né, mostrando como acessar. Dá para acessar pelo celular na Hotmart, dá para você baixar em casa e depois ver offline, né, em qualquer lugar que você estiver. Então, essa aula de hoje vai lá também para a plataforma e vocês vão poder acessar. O material de hoje em PDF está lá também, o material que a Rose vai utilizar, inclusive até, né, por ser uma aula experimental. O material que a gente divulgou é só uma parte, porque tem uma outra parte muito específica direcionada para os alunos da turma, né? Relacionada à correção, que a gente não divulgou. Então, mas se você quiser, né, ver lá essa questão de como vai ser a correção, tudo isso direitinho, matricule-se aí no curso. Se você gostar, ao final, é só pedir a gente aí o link da Hotmart e é tudo por lá. E qualquer dúvida, eu não sei mexer na Hotmart, Gisele, não sei como é que faz e tal, não sei o quê, pode mandar mensagem que eu respondo. Como eu falei, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo todo mundo. Até o final do dia eu respondo todo mundo. Então, fiquem atentos aí para poder fazer esse curso. Lembrando que a prova de vocês já é dia 1º de dezembro, então tá logo ali. Né? Às vezes, é dezembro só, não é tão distante assim, não. A gente já está aí na metade de outubro e é no início de dezembro. Então, aproveitem. Além de redação, uma outra coisa. Lá nas boas-vindas da Hotmart, eu coloquei o link do grupo do WhatsApp. Então, entrem lá, né? Eu botei que não é obrigatório, porque às vezes tem pessoas que não gostam de participar de grupos de WhatsApp. Mas é bom porque isso acelera a nossa comunicação, para você tirar dúvidas também. A Rose não vai receber redação pelo grupo do WhatsApp, né? Ela vai orientar direitinho aqui como vai ser, mas às vezes tem uma dúvida, que é a dúvida de todo mundo, então a gente consegue esclarecer lá também, um pode ajudar lá o outro também, né? E às vezes a gente também compartilhar as nossas angústias e as nossas ansiedades com outros que estão na mesma situação que a gente, nos ajuda também, tá bom? Então façam parte. Além de redação, para quem está aí conhecendo, a gente tem a parte comum a todos os cargos, que é a História de Itaboraí, Estatuto do Funcionário Público. Mais tarde eu já vou colocar lá o material que o professor Rafael vai utilizar no sábado, agora às 4h30 da tarde, tá, gente? Que saiu no panfleto de divulgação, saiu não com a data errada, mas o horário que estava errado. É de 16h30 às 19h30, mas no cronograma lá do que está na Hotmart estava certinho. Então, até hoje à noite ainda eu vou colocar lá para vocês o material de estatuto, que vai ter aula agora, neste próximo sábado. Fundamentos da Educação e Português com a professora Rosileide também. Então, assim, o material está muito legal. Façam a matrícula também, que aí vocês já fecham aí o pacote básico das disciplinas. As específicas, a gente só abriu específica de matemática até agora, ciências, que começa amanhã, então se você é professor, né, de ciências, vai fazer aí para a área de ciências, nós estamos formando a turma, já para começar amanhã, específica, e a parte de DOC 2, que começa no domingo. Sobre DOC 2, algumas pessoas estão perguntando, Gisele, mas a parte específica vai abranger a matemática, história, tudo que está lá na parte de conhecimentos específicos de DOC 2, mas é o DOC 2 de educação infantil ao 5º ano. A parte lá de educação, o DOC 2 de educação integral e de educação especial, a gente não fez específica, tá?
Então, é aquela outra que vai chamar muita gente. Gente, devem chamar mais de 1.000 professores, porque o último concurso de 2011 chegou de DOC 2 a chamar 1.000, se eu não me engano, 1.000 e pouquinho. Nesse concurso, no outro, que foi o último, eu passei em 13º. Acho que foi um dos primeiros concursos que eu tinha feito depois que eu saí da faculdade. Eu passei em 13º para DOC 2, né? Depois fiz para pedagogo lá, para coordenador pedagógico, que está aberto também agora. Também é outro cargo que vai chamar. Todos eles, né, Léo? A deficiência lá em Itaboraí é muito grande, E de muita vaga. gente vai fazer a prova. Ontem eu estava com o pessoal do Rio, gente de Maricá, pessoal que tem carga menor de Maricá, matemática, tem gente inscrita, ciências, com matrícula no Rio e Maricá vão fazer. Ou seja, o Então, pessoal está achando que não vai ter concorrência, na hora, assim, vai ficar anos sem ter concurso. vai, porque o último Matemática, foi 2010, né? 2010 para 2011. O último de matemática e Itaboraí. ciências já está acontecendo, matemática já está acontecendo. Eu, por exemplo, eu não estou falando muito porque eu vou dar aula hoje até meia-noite, ontem eu dei aula até Vai. 11h30, amanhã eu vou dar aula até meia-noite para o pessoal do Prof. Mate. Depois eu vou me dedicar direto a essa aí, vou mandar as provas. Então, assim, façam a prova. Vai Isso chamar muita aí. gente, mas depois vai Vai. parar. E aquela lenda, né? Que primeiro faz o concurso, depois aumenta o salário, igual foi Cachoeira. Cachoeiras foi assim, fez o É. concurso, depois aumentou o salário, quase dobrou. E a gente tem aluno que está lá, né? Raquel passou para, não sei nem se a É. Raquel está por aí. Raquel passou para lá, tem Vilma passou para lá, vários alunos aí que foram meus aí de específica de DOC 2 e que foram alunos do curso foram chamados para Cachoeira de Macacu, que foi outro também que chamou gente para caramba, muita gente também, que pessoal, muito além do que estava lá no número de vagas. Então, assim, para finalizar aqui, né, para a Rose aí seguir, então, gente, vamos lá, vamos matricular, porque assim, vai ser um concurso, será um concurso que vai chamar muita, muita, muita gente mesmo, porque a carência é muito grande, muito grande. E vai levar aí, não só, né, para os próximos anos, mas o tempo aí que durar a chamada aí a duração do concurso público. Então, foco aí na preparação de vocês, sentem, estudem, organizem os estudos, os horários, precisar de alguma orientação, alguma ajuda, algum auxílio, eu estou à disposição de todos, tá bom? E boa aula para vocês. Vocês estão em ótimas mãos aí da professora Rose. Qualquer dúvida, é só me chamar lá no WhatsApp. Eu vou botar aqui o meu WhatsApp também. Léo também geralmente coloca. E a gente vai seguindo. Siga a gente lá no Instagram também. Quem é aluno, quiser fazer publicação e marcar a gente, ou fazer comentários lá nas publicações aí, vai ajudar bastante, tá bom? Então, boa noite, boa aula e qualquer dúvida, estou à disposição. Acho que as perguntas que estão ali, ó, a Gisele falou que vai responder no privado, tá? O Leonardo também já está falando para a gente poder dar continuidade à aula. Então, deixa eu continuar aqui o material. Então, eu estava passando para vocês algumas orientações relacionadas à parte da entrega da redação, né? E que também, realmente, assim, eu já trabalhei em outros cursos e a redação, a gente precisa, então, entender essa estrutura maior. Outra coisa também que eu vou fazer questão de trabalhar com os alunos é porque a gente vai analisar agora o edital. E aí, uma parte que eles estão dando um grande peso é a parte da escrita formal da língua portuguesa. Então, a gente vai ter uma aula, para quem está na aula de português, por exemplo, na segunda-feira, a gente vai trabalhar a pontuação. Então, essa parte de pontuação, por exemplo, é essencial na parte da redação também. Alguns concursos, por exemplo, se não me engano, de São Gonçalo, que foi agora há pouco tempo, né? Eles deram mais peso para a parte de desenvolvimento. Tinha uma parte lá chamada assim, progressão textual, boa argumentação. Para eles, isso teve muito mais peso do que a parte de língua portuguesa. Mas para Itaboraí, não, eles estão dando grande valor a essa parte. Então, o nosso curso, a gente vai finalizar trabalhando também essas questões ortográficas de pontuação para ajudar bastante na nota de vocês, tá bom? Então, vamos agora aqui começar falando sobre a parte. Peraí, deixa eu descer aqui.
Aqui, olha, hoje então o nosso primeiro encontro é para a gente trabalhar essa parte de análise do edital. Por quê? Quando o aluno ele recebe a redação corrigida, você vai receber de acordo com esses três critérios aqui. Então é importante você saber, por exemplo, eu sempre coloco, né, critério um, critério 2, critério 3, de acordo com a quantidade de critérios que a banca coloca. Então a gente vai começar entendendo quais são os aspectos em que vocês serão analisados, e aí isso já te dá mais clareza na hora de você verificar a sua correção, tá bom? Então, primeiro, gente, qual é a quantidade de linhas que você vai poder escrever o seu texto? O que que o edital diz? Que primeiro, você vai ter entre 20 e no máximo 30 linhas para elaborar o texto da redação. Então, e aí sendo desconsiderado para efeitos de avaliação qualquer fragmento do texto que foi escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima de 30 linhas permitidas para a elaboração do seu texto. Então, a gente tem que sempre, os meus alunos, eu vou ensinando desde o começo. Cada redação que você fizer, por exemplo, hoje, para quem está matriculado e já vai ter acesso aos temas da redação, você já vai começar trabalhando com essa ideia de você escrever, obviamente, no mínimo 20 e no máximo 30 linhas. E aí. Como eles colocam no máximo 30. Se você conseguir chegar perto dessas 30 linhas, é excelente, porque com essas 30 linhas, eles, vamos dizer que é um tipo é uma quantidade de linhas que eles julgam como ideal para que o aluno consiga se posicionar e consiga argumentar. Então, no mínimo 20, no máximo 30 linhas que você vai escrever, tá? Outra coisa importante, que até um colega me perguntou na segunda-feira. Se ele até perguntou assim: vão existir sub-itens relacionados à redação na hora de produzir o texto? O que que o edital diz? Diz o seguinte: olha, a redação será elaborada a partir de um tema proposto, baseado em um ou mais textos ou fragmentos de textos. Para quem está matriculado também, e que eu disponibilizei essa prova. Essa proposta de redação que foi feita pela banca Avalia, é exatamente assim. Tem o texto um que traz a informação. Depois, o texto 2 era basicamente um gráfico, e as informações do gráfico batiam com a informação do texto um. E aí eles colocaram, né, com base nos textos acima, aí você tinha que produzir o texto que eles estavam solicitado, então, tinham solicitado. Então, a banca aqui diz que nessa prova de Itaboraí eles vão agir da mesma forma, tá? Vão colocar os textos motivadores. A gente não pode copiar nada dos textos motivadores, certo? Para que você consiga, então, ter uma boa nota. Qual é o tipo, a tipologia textual solicitada pelo concurso? Bom, aí o edital continua. O candidato adotará uma linha de abordagem utilizando a tipologia textual dissertativo argumentativo. E o seu texto deverá apresentar valores, opiniões, em suma, os aspectos axiológicos ou cognitivos para esse tipo de produção textual. Então, quando a gente trabalha, quando a banca pede um texto dissertativo argumentativo, esse tipo de texto ele tem características específicas. E aí, quando você então for avaliado nesse aspecto, a partir do momento, por exemplo, uma das coisas que a gente pode usar para elaborar bem o nosso texto ou para a gente argumentar, trazer a parte da argumentação, você pode, em alguns casos, citar alguns acontecimentos recentes relacionados ao assunto. Não precisam ser necessariamente acontecimentos recentes, mas algo relacionado ao assunto. Mas aí, por exemplo, num caso falando sobre o problema da violência nas escolas brasileiras, ou o caso o problema do bullying nas escolas brasileiras, a falta de internet, como que isso, quais são as consequências disso para a educação. Então, se você quiser, por exemplo, trazer uma história que aconteceu recentemente, que foi assim bastante noticiada, você pode. Só que o cuidado que você tem que ter é de não se estender muito nisso a ponto de deixar de trazer a argumentação. Então, por exemplo, se você faz, às vezes, um parágrafo inteiro, um parágrafo ideal, a gente até vai estudar, né, um parágrafo de desenvolvimento, ele pode ter de 7 a 8 linhas. E se você coloca, por exemplo, 5, 6 linhas do seu texto
só contando algo relacionado àquilo, ou, por exemplo, algumas pessoas. Em especial, quem é DOC 2 que tem conhecimento de fundamentos da educação, leis relacionadas ao assunto, as leis relacionadas ao assunto também são um ótimo argumento de autoridade. Mas se você dedica muitas linhas do seu texto, seja contando um fato relacionado ao tema, seja também você citando leis sem argumentar, você vai ser penalizado nessa parte do texto ser dissertativo argumentativo, tá? Então, esse é o tipo de texto exigido pela banca. E a gente precisa ter cuidado para não perder ponto nesses aspectos, tá? Bom, aí, ok, vamos ver aqui embaixo. Agora, deixa eu descer aqui, subir, porque foi muito. Os três critérios de correção. O primeiro, então vai lá para vocês assim, ó, para quem fechar o curso, né? Aspecto um, eu vou colocar aspecto 2 e aspecto 3. O primeiro é chamado de aspectos, são os aspectos formais. E aí foi o que eu estava falando para vocês. É a observância das normas da língua portuguesa, tais como ortografia, pontuação. Por isso que eu estou falando, né? Assim, para quem está vendo ali o cronograma. A gente vai trabalhar muito essa questão não só das vírgulas, das aspas, por exemplo, a questão quando você vai fazer a citação de um documento, né? Por exemplo, você quer citar uma lei, e aí você primeiro coloca aquela lei toda por escrito, por extenso, depois você coloca entre parênteses somente a sigla. Então, tudo isso vocês precisam ter cuidado para não perderem pontos. Olha quanto vale essa parte: 10 pontos. Certo? Então, são três critérios, só um já vale 10 pontos. Esse é o primeiro aspecto que você precisa ter cuidado. Qual é o segundo, que eu vou colocar como número 2 lá? São os aspectos textuais, ou seja, observância de características da construção textual, tais como paragrafação, estruturação de períodos, coerência e lógica nas exposições das ideias. Então, olha, observância de características da construção textual. Paragrafação. A gente precisa entender o que que é um parágrafo. A gente precisa entender também a importância, aí depois eles falam assim, ó, estruturação de períodos. Querem observar uma coisa? Um erro comum é, às vezes, o aluno escrever um parágrafo inteiro, 6 a 7 linhas, só com apenas um período, porque nós temos sinais de pontuação específicos que encerram o período. Por exemplo, o ponto final. Então, quando você escreve 6, 7 linhas, você começou, né, o seu parágrafo ali com uma letra maiúscula, e você só coloca o ponto final na última linha, você fez um parágrafo todo formado por um único período. E isso também não é bom para essa parte aí dos aspectos textuais. Você, tanto na parte dos aspectos textuais, quanto também na parte dos aspectos formais. Porque se você escreve muito e não coloca um ponto final para depois de eu começar o período, provavelmente você cometeu muitos erros na parte de vírgula, do uso da vírgula, na parte do uso dos conectivos. Então, saber organizar o parágrafo. Outra coisa que está dizendo ali, né? Coerência e lógica nas exposições das ideias. Quando você vai fazer o seu texto, existe algo que é chamado de projeto de texto. E o que que vem a ser esse projeto de texto? É uma organização que você faz, que precede o seu texto final. Então, se o texto ele trouxer algum tipo de pergunta, você precisa, antes de passar para o papel, pensar em qual é o seu ponto de vista sobre aquele assunto. Então, por exemplo, para a Prefeitura de São Gonçalo, esse já foi um concurso mais antigo, mas eu me lembro que o tema era qual é a importância do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o tema era esse. Qual é a importância do Programa Nacional de Alimentação Escolar para a aprendizagem dos alunos? Então, quando te pergunta assim, qual é a importância, você precisa pensar sobre isso. Você acha que esse projeto, ele é importante? Bom, eu acho. Ah, não, eu não julgo que seja importante, porque na verdade é a família
que deve cuidar e deve zelar pela alimentação dos alunos, daquela criança. E aí, se você acha que não, você precisa apresentar ali, ter justificativas para sustentarem o seu pensamento. E se você acha que sim, que um programa como esse realmente ele é importante porque um aluno, quando ele tem acesso a boa alimentação, ele consegue se concentrar melhor e com isso ele retém mais informações. Uma criança que tem acesso a boa alimentação, isso também pode motivá-la a frequentar mais a escola, e aí, com essa frequência, ela aprende mais também. Você precisa trabalhar a sua coerência. O que você não pode é colocar, por exemplo, em um primeiro parágrafo, defender que esse programa é importante para a aprendizagem. E em outro, você apresentar uma crítica. De repente, você dizer que, na verdade, também quem tinha que cuidar disso era a família, porque quando o aluno, por exemplo, ele só vai para a escola com a intenção de se alimentar, a motivação dele não é correta. Vamos pensar em um pensamento que talvez a pessoa tenha nesse sentido. Então, quando você diz algo no primeiro parágrafo, e depois os seus argumentos, ou você muda a sua ideia ao longo do texto, o seu texto ele foi o quê? Incoerente. Então, faltou você trabalhar a coerência e faltou também a lógica nas exposições das ideias. E aí, por isso que é importante você ter o seu projeto de texto. Pensar, eu tenho o meu posicionamento sobre esse assunto é esse. E aí eu vou defender o meu ponto de vista, ou seja, a minha tese, sustentado nesses dois argumentos aqui, nesses dois pontos. E aí você também é importante você até reler. Lê os seus argumentos e pensa assim: será que aquilo que eu quero usar para defender o meu ponto de vista está coerente? Ou será que eu penso algo, mas depois eu não vou conseguir, porque uma coisa é a minha opinião. E outra coisa, por exemplo, as provas, né, os textos motivadores, eles também nos ajudam a entender um pouco qual é o posicionamento da banca relacionado àquele assunto, né? Por exemplo, nesse de São Gonçalo, os textos motivadores traziam argumentos mostrando como que de fato, né? Assim, esse projeto, esse projeto de política pública, ele é importante para o desenvolvimento cognitivo do aluno. E aí, se você vai contra isso, será que a sua opinião condiz com a realidade, com os fatos? Então, se de repente não condiz, talvez seja melhor você guardar aquela opinião e produzir um texto que esteja coerente com os textos motivadores, porque os textos motivadores eles servem para isso. A gente precisa ter uma leitura atenta. Porque, óbvio, aqueles textos, eles trazem muitas informações para a gente sobre um determinado assunto e eles nos ajudam a ver também qual é o ponto de vista da banca sobre o tema proposto, tá? Então, se você for incoerente, se você colocar parágrafos de um período único, se você, por exemplo, colocar na parte da estrutura, a gente vai ver já já, né? Um texto dissertativo argumentativo, ele precisa ter 4 parágrafos. Então, se você colocar 2 ou 3, você também será penalizado. E também você precisa ter cuidado na hora de dar o espaço do parágrafo. E também aquele espaço inicial, né, aquela margem, e verificar. Por exemplo, uma vez dando aula em uns cursos, né? Então, um aluno, ele, assim, ele começou um parágrafo, deu aquele espaçamento, só que aí eu acho que ele fez 5 parágrafos. E quando eu fiz a correção, eu falei que eram 5. Ele falou: ah, não, professora, mas na verdade o segundo é como se eu estivesse continuando o primeiro, eram 4. Mas eu falei: não, não, não tem como ser, eu não tenho como corrigir de acordo com o que a pessoa achou que estava fazendo. A partir do momento que você deu aquele espaçamento, você iniciou um outro parágrafo. Então, precisa ter atenção com esses detalhes também, tá? Outro ponto, então, esse é o ponto 2. O ponto 3, a banca chamou de aspectos técnicos. E quais são esses aspectos? Vejam, pertinência da exposição relativa ao tema inerente à área da educação, de acordo com o cargo.
assim como a argumentação e a ordem de desenvolvimento propostas. Essa parte também, ela vai valer 5 pontos. Então, ó, pertinência da exposição relativa ao tema. Ou seja, se aquilo que você está escrevendo é pertinente ao tema proposto. Por quê? A gente hoje vai aprender na aula. Existe um problema grave que é a questão da fuga ao tema. A banca propõe algo, e se você não tiver cuidado, você se perde naquilo que você estava falando. Por exemplo, nessa redação que eu citei para vocês, que era sobre a questão da importância do Programa Nacional de Alimentação Escolar para a aprendizagem, olha só, a aprendizagem dos alunos. Muitos alunos meus, muitos, na hora que eu ia corrigir, eu sempre destacava isso. Muitos alunos começaram a abordar somente questões sociais no texto e deixaram de mencionar a questão da aprendizagem. Então, aí começavam a falar que existe muita fome no Brasil, que o Brasil é um país muito desigual, e aí com isso a alimentação tira a alimentação escolar tira milhões de crianças da fome, promove uma certa igualdade, isso, aquilo outro. Só que o tema da redação não era igualdade social. O tema da redação era esse programa relacionado à aprendizagem. Então, a partir do momento que o aluno ele não citou a palavra aprendizagem, por exemplo, aquilo que ele falou, ele fugiu, ou a gente vai até estudar, né? É como se ele tivesse assim tangenciado o tema. Ele chegou perto, mas ele não foi diretamente. E aí, ou seja, aquela exposição que ele fez não foi pertinente ao tema que foi proposto. Então, olha, são 3 aspectos. O aspecto 1 vale 10 pontos. Então, para quem procurem, né? Por exemplo, na segunda que vem a gente vai, não sei se todos vão fazer aula de português, né? Mas na segunda a gente vai estudar pontuação no dia 21. No dia 28, a gente vai estudar essas regras aqui, olha. Concordância nominal, concordância verbal, regência, que é o uso correto, né, das preposições relacionadas a um substantivo ou a um verbo. Tudo isso aqui, gente, 10 pontos. Depois, cuidado com a organização dos parágrafos. E, por último, ter cuidado para que as suas ideias sejam pertinentes ao tema e ao cargo que você vai concorrer. Professora, eles vão pedir título? Vai ser um tema único para todos os cargos? Eu mandei um e-mail para a Avalia e a resposta deles foi que essas informações só serão passadas no dia do concurso. Então, por exemplo, o último de São Gonçalo, eu lembro que eles falaram que era um tema relacionado à inclusão. Então ficou mais fácil um pouco, né? Esse, se você for ler o edital todinho, não tem informação e também nem sobre o título, tá? Então a resposta para essa pergunta foi a que eles me disseram no e-mail. E aí, cuidado. Quando você for ler tanto a proposta da redação, os textos motivadores da proposta, vejam lá se eles vão dizer o título é obrigatório ou não é necessário colocar o título, tá? Isso vocês vão ter que ter atenção no dia. Bom, quais são os critérios, quais são os pontos que vão zerar a redação? Primeiro, se não desenvolveu o tema proposto, ou seja, fugir ao tema, que é um assunto que a gente vai esmiuçar já já. Outro, ó, não desenvolveu o tema na tipologia textual exigida. Eu já também peguei redação assim, de alunos que são da área da educação, mas o texto todo era um tema falando sobre o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas públicas. Era um tema da banca IBAN. A pessoa fez um texto, não tinha um erro de português, não tinha nada, mas foi o texto todo citando as leis relacionadas ao assunto. Quando a gente cita leis e quando a gente assim, só cita leis, ou, por exemplo, quando a gente só coloca falas de argumentos de autoridade, mas a gente não apresenta o nosso ponto de vista,
A gente não está com um texto dissertativo argumentativo. A gente está trazendo um texto dissertativo expositivo. E aí, ó, você vai tirar, olha isso, zero na redação. Contar uma história de alguma situação vivida também, um tema sobre bullying, qualquer coisa. Fazer o texto todo só narrando algo, totalmente também essa chance de tirar zero, tá? Outra coisa, apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor. Por exemplo, tem um nome, o nome é monobloco. É quando a pessoa faz o texto dela todo é feito em apenas um parágrafo. A pessoa não divide o texto em parágrafo, isso é um monobloco. Isso também é uma acentuada desestruturação que o candidato pode zerar a prova, tá? Aí também não pode ser de lápis, não apresentar redação na folha definitiva, não pode também, olha, gente, apresentar identificação de nenhuma natureza, nada, nada disso, tá? Aí na redação deverão ser rigorosamente observados os limites mínimos e máximos de linhas. Só que, olha só, não zera, tá? Só que você vai perder pontos. Aqui está escrito, ó, previsto no subitem, sob pena de perda de pontos a serem atribuídos à prova. Para quem está matriculado no curso, como eu falei, desde a primeira semana, porque, ó, gente, hoje é a nossa aula. Eu deixei o prazo da entrega do primeiro texto até sexta-feira que vem. Então, não deixem para a última hora. E aí, vocês já vão sempre trabalhar com isso, sempre, tá? No mínimo 20. Quem conseguir fazer 30 linhas, perfeito. Mas se não, vamos tentar ali chegar a 28, 29 linhas, tá bom? Porque fora isso, você também vai perder pontos. Aí, veja, ó. Aí aqui já são as minhas palavras, né? Então, conforme destacados, aspectos formais da língua portuguesa dão ao candidato a oportunidade de ganhar 10 pontos. Então, pensando nisso, eu trouxe dois aspectos relacionados à parte tanto do aspecto formal, quanto também até assim da organização do texto, né? Que são as partes da translineação e também quando acontece. Ah, alguém me perguntou aqui. Não, qual o seu nome que me perguntou sobre ser manuscrita? Porque está em inglês aqui. Oi, Mirila, olha só, a redação, ela tem que ser digitada em Word, tá bom? Por quê? Quando eu faço a correção, vamos supor, você esqueceu de colocar uma vírgula ou você colocou um erro de concordância verbal. Eu, antes, quando eu aceitava manuscrito, eu tinha que reescrever aquele parágrafo todo. E agora não dá mais tempo. Então, o que que eu vou fazer? Tem que ser digitado no Word, porque aí eu vou colocar assim, eu marco em vermelho, tá? Quando é um erro assim de português, erro entre aspas, né? De português, eu marco em vermelho, abro parênteses e edito ali no seu texto a parte que você errou. Então, o manuscrito, se você me mandar uma foto, não tenho como fazer isso, tá bom? Não entendi. Como assim não pode apresentar nenhuma natureza? Onde que estava isso? Deixa eu ver aqui. Eu acho que a parte apresentar a identificação de qualquer natureza. Acho que a Ah, parte do nome. entendo. Ah, por exemplo, vamos supor, meu nome é Rosileide Silva. Aí eu boto um RS, por exemplo, entendeu? Não pode. Exato, nenhum tipo de identificação sua, exato, as iniciais do seu nome, no Enem, isso também zero, não pode, tá? Quer falar, Léo? Não só o nome, como tem gente. Eu tinha uma aluna que ela escrevia JMJ, que é Jesus, Maria e José, no canto da prova. Você não pode Ah, fazer cruzinha, triângulo, florzinha, nada disso. A é, banca zera, eles zeram, até porque vai ser um concurso muito concorrido. O pessoal lá em Itaboraí está todo mundo com medo da redação. Inclusive, pessoas que foram aprovadas em Maricá e Niterói estão com medo de fazer Itaboraí por causa da redação. Então, é, assim, gente, e aproveitem. é mesmo, e ainda tem mais. É assim, as pessoas têm essa dificuldade de fazer redação. Você também só percebe a dificuldade quando você se vê ali com papel e fala assim, caramba, como que eu começo a escrever meu texto, né?
Como é que eu vou fazer? E isso, por exemplo, você já começando desde agora, você também contando quanto tempo que você vai fazer, tá? Porque eu sempre falo 1 hora no máximo para redação. Depois você vai até, com isso você percebe, e não, a minha maior dificuldade é na parte da introdução. Ah, não, eu consegui fazer bem a introdução, mas na hora de concluir o texto, eu fiquei ó, um tempão ali, não conseguia fechar. E o curso, ele é todo organizado assim, são 4 aulas, né? Então, hoje a gente vai ver um pouco, a gente está vendo essa parte aí na análise do edital, espero que dê tempo da gente ver também a parte da introdução, depois desenvolvimento, conclusão. Então, contar o tempo ajuda também você a perceber em qual ponto que você está com mais dificuldade. E, por exemplo, em outros cursos que só dão a oportunidade de uma redação, às vezes eu fico até um pouco assim com pena da pessoa, né? Porque assim, aí ela fez, recebeu o texto todo cheio de observações. Só que não tem chance de entregar de novo. Aí, qual o seu progresso? Ok, uma correção, ela é útil para que você possa ver os pontos, coisa que talvez você, sem ser um professor, por exemplo, de português, tem alguns erros que para vocês não vão conseguir perceber. Mas vocês no curso vão ter a oportunidade de rever. Entenderam? Então, ah, não, nesse primeiro aqui eu errei a vírgula, eu esqueci de colocar meu ponto de vista. Na segunda, eu já vou colocar. Agora, para quem faz curso que só tem uma redação para poder corrigir, a pessoa fica perdida ali depois, a não ser que ela pague por fora, né? Então, continuando, né? Então tem que ter cuidado aqui, ó, até o que o Leonardo falou, ó. Nome parcial completo, ó, sinais, desenhos ou códigos. Tudo isso vai zerar a redação de vocês, tá? Então a gente vai ver agora sobre essa parte da translineação. O que que é a translineação? É quando você está escrevendo um texto e chegou lá, por exemplo, a gente falou que precisa ter o espaçamento do parágrafo. E chegou a parte que acabou a linha. E você está ali escrevendo uma palavra. O que que a gramática diz em relação a isso? Primeiro, gente, você tem que ter cuidado antes de passar para a folha definitiva. Você fez ali o seu rascunho, já vê se não vai ter esse problema, porque não deve ficar a palavra não deve passar daquela linha ali que foi colocada, tá? Então, às vezes, essa é a vantagem, sabe? De você ter um bom vocabulário, de você ler bastante. Porque se você, por exemplo, tá vendo, tá chegando ao final da linha, você ia colocar uma palavra muito grande, de repente, naquele momento, você consegue substituir por uma menor, que caiba ali naquele espaço. Ou às vezes não é possível. E aí, o que que acontece? É a translineação, é o nome dessa separação que a gente faz da palavra quando está chegando lá ao final da linha, tá? Aquele tracinho, o nome dele é hífen. E outra coisa importante, olha, o hífen precisa estar no meio do espaço da linha, nem abaixo nem acima. Então, não é para você separar a palavra colocando o risco, né, esse traço ou o hífen embaixo e nem em cima da palavra. É exatamente no meio. Essa é a forma correta de fazer quando está lá no final do espaço da folha, tá? Bom, aí a gramática, ela tem algumas regras para você fazer essa divisão da palavra, ok? Eu vou ler aqui para vocês, para quem até não... Hortélia, muitos detalhes e a gente precisa ficar atento. Assim, até o Leonardo estava falando, né? Muitas pessoas. É porque, assim, a redação, nem todo mundo tem o hábito de escrever. Então, quando tem um concurso que cobra a redação, as pessoas normalmente ficam apavoradas, né? Vamos ver aqui um exemplo dessa questão de como que a translineação deve ser feita. Então, a primeira regra, eu até coloquei aqui, né? Um dígrafo. Um dígrafo consiste em duas letras juntas que representam um único som. O que que a gramática diz sobre esse ponto? Então, na translineação, não se deve separar os dígrafos formados por letras diferentes. Então, por exemplo, eu tenho aqui a palavra, vamos supor que você está escrevendo lá a palavra maravilha. O maravilha, você não poderia colocar o L, né, e botar um tracinho e o A e H embaixo.
tá? Você tem que dar um jeito de organizar essa palavra de modo que você não separe os dígrafos. Essa é a primeira regra. Por isso que vocês lá vão ter, tanto quando você for fazer o texto para me entregar, você já começa a ter cuidado com essa parte da escrita, né, de não ficar ultrapassando o espaço, e já começa a treinar essa parte aqui também, tá? Então, dígrafos não podem ser separados. Depois, vamos à outra regra, que são dos dígrafos. A Joelma está falando que sempre se atrapalha. É o que eu estou falando, é assim, ao treino e também ter essa percepção. Viu que vai escrever uma palavra e que não dá um jeitinho ali para não fazer a separação de modo errado, tá? Isso daqui, gente, é gramática pura. Depois, releiam para que vocês consigam fixar bem esse conteúdo e procurarem lembrar quando forem fazer a prova. Então, primeiro é esse, tá? Não separamos dígrafos com letras diferentes. Segunda regra, tá? Agora, quando os dígrafos são formados por duas letras iguais, aí para quem me pediu um exemplo, né? Por exemplo, RR, SS, aí você pode separar na quebra de linha. Ali, ó, sorria, né? Ou outro. Vamos supor a palavra errado, né? Então a gente pode colocar o coloca o tracinho, o hífen, né? Falar de tracinho não. Você coloca o hífen e aí pode continuar embaixo, tá? Lenovo, qual o seu nome? Porque a pessoa colocou ali que tem muita dificuldade de desenvolver. Oi, Nicole. Então, é por isso, assim, ó, só para ter uma noção, uma pessoa que até me mandou mensagem agora, é, assim, de um outro curso que lá só tem direito a uma correção, corrigida, é uma redação corrigida, né? Então, Nicole, com esse treinamento, você fechando o curso, com o tempo você vai conseguir desenvolver a redação. O Marco colocou ali, a maior dificuldade é o início da redação. A gente vai ver, Marco, que existem, ó, para a introdução, eu posso dizer para você que a gente tem três elementos básicos na introdução. Quando você entender, então, quais são esses elementos, isso vai facilitar. Porque você mesmo vai olhar para o texto e vai falar assim: não, está faltando esse elemento aqui, está faltando o outro. Então, a gente entendendo o que, que cada parágrafo precisa apresentar, facilita muito da gente poder corrigir, da gente poder produzir o nosso texto, tá bom? Então, para Nicole, você está no curso já matriculada? A sua mãe tá gostosa. Ah, não vai ser doido, garoto. Pelo amor de Deus, cara. Ó, se você começar a ficar se por você vai direto para o canal, né? Você deixa de dividir. Bom, depois você me responde ali para eu poder dar continuidade à aula, então, tá? E aí, então, turma, voltando a essa parte dos dígrafos, é, ah, o- aí ela falou que ainda não está matriculada. Então, o curso vai te dar essa chance, tá? Patrícia está perguntando se a apostila vai estar disponível no grupo. Gisele, o Leonardo vai respondendo ali para eu poder dar continuidade. Aí temos aqui umas exceções, né? Por exemplo, Opa! Os dígrafos SC, XC ficam separados na translineação, tá? Então, exceção, cresça, atenção com esses detalhes. Outra coisa, consoantes seguidas que compõem sílabas podem ser separadas. Por exemplo, eu tenho pacto, eu tenho duas consoantes ali, o C, né, e depois o T, mas elas formam sílabas diferentes. Em palavras como essas, vocês podem sim colocar uma parte na linha, né? Separar por hífen e continuar na outra. As vogais que formam ditongo, vocês não podem separar na redação. Então, por exemplo, a causa principal dos problemas na educação, você não pode escrever K, é, hífen e embaixo U. Tem que escrever causar. Então, cuidado novamente com essa questão, tá? E depois, as vogais em hiato se separam, né? Ah, professora, e por último, e se a palavra que eu vou escrever já tem um hífen? Aí, nesse caso, você precisa colocar o hífen duas vezes, tá bom? Por exemplo, a palavra mal acostumado.
mal acostumado em si já tem hífen. Então você vai colocar esse primeiro. Aí não importa se é o hífen da palavra ou se é o hífen que você está usando para poder dividir, né? Mas assim, ó, qualquer palavra que você vai escrever, vai dividir essa palavra em duas linhas. Se essa palavra já tem hífen, você precisa colocar duas vezes, tá? Então você coloca no final da linha. E quando você for para a linha de baixo, você coloca o hífen normalmente. Quando a palavra não tem hífen, a gente só coloca o hífen uma vez, tá? Separa a palavra, na linha de baixo não separa novamente, não. Agora, quando ela tem hífen, a gente precisa colocar duas vezes, tá? Tanto ali no, como no finalzinho, quanto no início da outra linha. E aí você continua o seu texto. Outro problema que às vezes acontece. Ah, na pressa ou no nervosismo, eu acabei escrevendo errado. O que que eu faço? Qual é a orientação? Você não precisa rabiscar assim nada disso. Você faz um traço, tá? Na palavra que você errou e escreve ao lado a palavra correta, a palavra corretamente. Tá bom? Mas tudo isso, todos esses problemas podem ser evitados se você souber fazer o projeto de texto que eu mencionei para vocês, certo? Organizem as ideias, organize a escrita. É a mesma coisa a questão da ortografia. Às vezes você vai escrever uma palavra e você não tem certeza sobre a letra que você deve usar. Pensa bem, será que de repente eu não tenho nenhum outro sinônimo, nenhuma outra palavra que eu tenho certeza, vamos supor que é escrita com S ou que é escrita com Z, e eu posso substituir e evitar problema? Então, procurem fazer isso também, tá? Agora a gente vai aprender, então, qual é a estrutura do texto dissertativo argumentativo, tá? Então, agora, até para o colega que falou que tem muita dúvida na parte da introdução, ou que tem muita dificuldade em fazer a redação, vamos entender que é o texto dissertativo argumentativo. Então, logo aqui no começo, eu já defini. Vejam, o texto dissertativo argumentativo é um tipo textual que consiste na defesa de uma ideia, tá? Na defesa de uma ideia por meio de argumentos, opiniões e explicações fundamentadas. Então, conforme eu falei para vocês, quando a banca trabalha o texto dissertativo argumentativo, ela fala assim: qual é a importância? Ou explique o valor, como um professor deve agir, a importância da inclusão. Já houve alguns temas também, por exemplo, tinha um tema que era assim, a dificuldade do aluno com déficit de aprendizagem de ser inserido na escola. Teve um outro tema muito interessante também, que falava, esse foi para orientador pedagógico, era falando que com a recente crise econômica, então muitos pais estavam colocando alunos da rede particular na rede pública. E aí trazia dois questionamentos, né? Você acha que as escolas públicas estão preparadas para receber esse público? E haverá necessidade de especialização da parte dos professores para lidar com esses alunos? Então, vejam, todo texto dissertativo argumentativo, ele precisa apresentar o seu ponto de vista. A partir do momento que, por exemplo, você lê a pessoa, o corretor, ele lê o texto e não fica claro o que que você pensa daquele assunto, você já falhou na parte da estrutura do texto dissertativo argumentativo, né? Continuando, olha, ele é caracterizado por tentar convencer ou persuadir o interlocutor da mensagem através de uma comunicação. A Vera está perguntando assim: seria uma quase pergunta? Olha, nesse tema específico que eu falei para vocês de orientador pedagógico, foram duas perguntas. Era para você falar sobre se a escola pública está apta para receber esses alunos e se haveria necessidade dos professores se especializarem. Esse tema também, vários alunos meus, vários, fizeram o quê? Tangenciaram o tema. Por quê? Só respondeu a uma pergunta, por exemplo, só respondeu dizendo que a escola pública não está preparada.
Mas e o outro questionamento, que era sobre o professor se especializar para atender a esse público? Essa resposta não foi dada. Então, a partir do momento que você também não respondeu a pergunta, você não se posicionou. Entendeu, Vera? Então, alguns temas são exatamente perguntas mesmo. Ou, se é para falar, né, como esse de São Gonçalo, a importância disso. Ou, por exemplo, há pouco tempo, que foi o concurso foi, acho que Saquarema, que eles trouxeram dois textos motivadores falando sobre a falta. Aí esses textos mostravam como existem muitos alunos em um determinado local e poucas escolas. E com isso, vários alunos ficam sem frequentar o colégio. E a questão era, o professor tinha que se posicionar falando sobre como essa falta de escolas era prejudicial para o desenvolvimento dos alunos. E ainda mais, ainda tinha que mostrar uma atividade que o professor poderia fazer para que esse aluno se sentisse acolhido e inserido no ambiente escolar, entendeu? Então, alguns temas são perguntas diretas, independente se é uma pergunta direta ou não, você precisa se posicionar sobre aquele assunto, tá? Deixa eu ver a outra pergunta assim. Então, aí nesse caso, quando você tem duas perguntas, o que que normalmente você pode fazer? Você pode falar, dar o seu posicionamento de modo objetivo sobre essas duas perguntas no primeiro parágrafo e em cada parágrafo do desenvolvimento, você vai explorar um assunto. Por exemplo, nesse que eu falei sobre a questão da escola estar preparada e do professor se especializar, então, um parágrafo do desenvolvimento, você vai falar somente sobre a escola estar preparada ou não, discutir todo esse ponto. E no outro parágrafo, você vai falar sobre a necessidade do professor se especializar ou não. Então, se são duas perguntas, separe um parágrafo para responder a cada uma delas. Deu para entender? Eu. Então, continuando, tá? Aí, como eu já tinha falado para vocês, né? Se você trouxer longos trechos narrativos, muitas leis, eu sei várias leis, eu entendo de LDB, eu entendo a Base Nacional Comum Curricular, eu entendo o que que a lei diz sobre o ensino da cultura afro-brasileira, então eu vou discorrer sobre isso. Você não cumpriu o que a banca pediu. O que que todo texto dissertativo precisa ter? Primeiro, gente, o seu ponto de vista, conforme eu já expliquei. Segundo, informações escritas de forma clara, objetiva. Outro ponto, terceira pessoa. Então, você não faz uma redação dizendo assim, acredito que as escolas brasileiras enfrentam muitos desafios. Eu acho que uma forma de resolver isso, às vezes a pessoa, ó, quando eu falo assim, acredito e acho, você está trabalhando com o verbo na primeira pessoa do singular. Mas se você falar assim também, ó, acreditamos, assim, percebemos que uma forma de diminuir o problema da falta das escolas, né, na escola, não faça em primeira pessoa, porque o percebemos, acreditamos, julgamos, continua sendo primeira pessoa, só que é a primeira pessoa do plural. A primeira pessoa do singular é o eu. A primeira pessoa do plural é o nós. Isso não cabe na redação. Então, acredita-se, é necessário, é importante, fica evidente, é preciso. Observa-se, não, eu observo, ou em muitas escolas é observada a falta de interesse dos alunos, então, e não eu observo na escola onde eu trabalho, nada disso, tá? Outra coisa, operadores argumentativos. O que são esses operadores argumentativos? São palavras que servem
para ligar as partes do texto. E aí nós temos as conjunções, o mais, o porém, o desse modo, assim. Cada conjunção, ela cumpre uma proposta textual diferente, né? Ela tem uma finalidade textual diferente. Os pronomes, as preposições, para quê? Para manter a coesão e a progressão textual. Coesão, saber ligar as partes do texto. Progressão, a própria palavra nos ajuda a entender. Progredir é evoluir. Então, um texto em que a pessoa fala, eu também pontuo muito isso nos textos dos meus alunos. Por exemplo, eu estou lendo o texto, aí o terceiro parágrafo, que é o do desenvolvimento, são 4 parágrafos, né? Introdução. Desenvolvimento ocupa 2 parágrafos e a conclusão ocupa um. Vou chamar assim, D1 e D2. Então, D1 é o segundo parágrafo e o D2 é o terceiro parágrafo. E aí eu vou ler o texto e percebo que no D2 você falou a mesma coisa que você falou no D1. Isso é um erro também muito comum. Você precisa ter cuidado ao ler o seu texto de verificar se você não repetiu. Às vezes você até muda as palavras, mas a ideia é a mesma. Então, o seu texto ele não progrediu, ou seja, você falou a mesma coisa. Também não convém um texto dissertativo argumentativo. Bom, a estrutura a gente já acabou de falar, que eu acabei de explicar aqui para vocês. Então, primeiro, o parágrafo da introdução. Vejam, a introdução ocupa um parágrafo do texto e deve compreender cerca de 25%. 25% pode ocupar, aqui ficou um probleminha aqui de digitação, pode ocupar de 5 a 6 linhas do texto. Então, primeiro, no texto todo, o texto é como se ele fosse o nosso corpo, né? A gente tem a cabeça, o nosso corpo todo é a maior parte e os nossos pés. A introdução, ela corresponde a 25%. Então, para o colega que está falando que tem dificuldade de fazer a introdução, você também não precisa fazer uma introdução muito longa, tá? Então a gente divide aí 30 dividido por 4. Só que os do desenvolvimento serão os maiores. Então lembre-se disso na hora de fazer a introdução. Você não vai esgotar o assunto no primeiro parágrafo do texto, tá? Corresponde a apenas 25%. Depois, os parágrafos do desenvolvimento. Gente, o curso vai ter uma aula específica para desenvolvimento. Por quê? Porque, embora às vezes a pessoa ache assim, eu tenho dificuldade de começar, o pior é desenvolver. E como é a maior parte do texto, é justamente a parte em que muitas vezes você vai ser penalizado, ou, se você for muito bem, que a sua nota vai aumentar, certo? Então, o que que eu tenho que pensar na hora de fazer os meus parágrafos de desenvolvimento? Primeiro, todas as ideias. Deixa eu ver aqui, a Juscelene está falando. Professora, podemos pesquisar textos? Juscelene, você já está matriculada no curso? Não. Então, o ideal é que vocês pesquisem. Por que que eu perguntei se você está matriculada? Porque eu disponibilizei acho que 4 temas. E o ideal é que vocês façam a pesquisa desses temas, entendeu? Eu concordo plenamente com você. A explicação é como eu estava explicando, mostrando para vocês, né? A explicação vai ocupar a maior parte. E, gente, sem leitura, você não vai conseguir. Então, por exemplo, é o momento de você ler a BNCC. É o momento de você ler a LDB, sim. É o momento de você ficar atento a, por exemplo, a várias questões que estão relacionadas à educação, porque todo esse conhecimento vai ser válido. E assim, vale a pena você ler com certeza para fazer o texto, ô Juscelene, porque, por enquanto, vocês ainda podem copiar. Assim, eu não recomendo, óbvio, tá, gente? Copiar o texto. Porque quando você copia, você não aprende. Mas vale a pena agora você fazer a leitura do texto e aí você saber sintetizar e usar isso no seu texto, tá? Então, eu acho isso ótimo, sim. Com licença, professora. Posso fazer uma pergunta?
Tá, olha só, deixa eu só aumentar, tá baixinha a sua pergunta, eu já tô no volume 100. Aumenta um pouco, por favor. Tá, conseguiu? Melhorou? Ótimo, agora ficou bom, aham, Tá bom. Quando eu fiz São Pedro da Aldeia, caiu a parte de redação também. E teve aham. uma parte de elaborar uma aula. Era sobre TICs, tinha que falar sobre essas ferramentas de tecnologia e elaborar uma aula. Como que seria esse pedido? É que eu não lembro agora como é que estava o edital lá, mas qual é o risco deles pedirem isso pra gente também ou não? Olha, eles colocaram ali, né, que vai ser uma coisa específica à área do candidato. Eu acho que eles podem pedir sim. E aí, isso eu até coloquei no material, não sei se é nesse ou no outro. Como você faz quando eles pedem um exemplo de uma aula? Você coloca, você vai colocar essa explicação, tá? No parágrafo do desenvolvimento. Você não precisa ser detalhista demais. Você explica a ideia da aula central, como o que que o professor vai fazer e tal. E depois você relaciona essa prática ao tema da redação, entendeu? Por exemplo, teve uma prova da Banca IBAN que eles falavam, eles traziam dois textos e os textos mostravam que acho que 80%, assim, ó, dos livros no geral, as pessoas negras sempre são associadas à pobreza e à miséria. E o texto seguinte falava sobre a lei que dizia que torna obrigatório, né, o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas. O que que eles pediram? Como que o professor poderia se posicionar em uma situação como essa e uma aula, entendeu? E uma prática em sala de aula que trabalhasse essa questão. Aí você pode fazer lá no parágrafo do desenvolvimento. Vamos supor, né? Durante aí vai de acordo com a disciplina que você trabalha. Eu sou professora de português, então eu poderia colocar assim, olha, ah, é durante uma aula de língua portuguesa. Aí, gente, também outra coisa muito importante, tá? Que o colega perguntou. Vocês precisam saber o conteúdo, ter uma noção, de acordo com a série. Porque tem banca que coloca até isso. Para alunos do sétimo ano, para alunos da educação infantil. Então, você preste atenção nesse detalhe. Não adianta você colocar algo que é totalmente avançado para aquela série que de repente eles colocaram ali. Aí você coloca um exemplo, vamos supor eu, né? Então, durante a aula de língua portuguesa, a professora trabalhou com os alunos um livro em que a protagonista é negra. E durante a aula, né, foram feitos questionamentos aos alunos sobre a cor da menina, o cabelo, a importância disso, papá. Você vai usar, continua, Lara, continua. Por que que continua sendo um texto dissertativo argumentativo? Porque depois você vai relacionar esse exemplo ao tema. Entendeu? Por isso que eu falei que você não vai fazer um parágrafo inteiro só descrevendo a atividade. Você pode ocupar 3 a 4 linhas. Aí depois você relaciona essa descrição da atividade com o tema. Então, né, como eu estava falando, assim, veja, através da leitura do livro, foi possível mostrar para os alunos a importância, né, do respeito ao próximo, ou como todos somos capazes, como todos são capazes de exercer diversos papéis na sociedade. Qual o nome da pessoa que me perguntou? O Wilton. Oi, Wilton, deu para entender? Deu sim, deu sim. Eu acho que eu lembro que na época eu botei essa parte da aula no último parágrafo. Eu não sabia dessa regra dos 4 parágrafos. Não pode, por quê? Aí, o último parágrafo é o momento de você concluir o seu texto. Você vai, até a gente vai ver lá sobre isso. Então, essas explicações de aula, né, de projetos de aula, elas devem ser feitas nos parágrafos do desenvolvimento. E respondendo a Lara, então, para que o texto continue sendo dissertativo argumentativo, você precisa relacionar essa prática escolar ao tema da redação. Deu para entender, Lara? Ótimo. E também não vai fazer 7 linhas só descrevendo, porque, sinceramente, gente, fica até chato. Porque, assim, são detalhes
Você não precisa falar, por exemplo, uma roda de leitura, cada aluno ficou sentado de um lado, a professora perguntou, eu já vi alguns colegas, alguns alunos fazerem isso, a professora perguntou, o que que você acha? Aí o aluno respondeu, olha quanto tempo, quanto espaço do texto, não tem necessidade disso, tá? Então, pode ser que eles peçam uma atividade? Pode ser. Infelizmente, assim, quando mandei o e-mail para eles, querendo saber se seria um tema único, eu fiz querendo ter essa informação, mas a resposta é que eles só vão dizer mesmo no dia, né? Ok, então, gente, esses ocupam o parágrafo do desenvolvimento. E aí, voltando aqui, olha, todas as ideias mencionadas na introdução devem ser desenvolvidas de forma opinativa e argumentativa nessa parte do texto, cuja dimensão deve compreender cerca de 50% da redação, dividido em dois parágrafos. O que que você vai usar então no parágrafo do desenvolvimento? Veja. Então, este é o momento de apresentar exemplos, dados estatísticos, argumentos de autoridade e qualquer outra coisa que possa ajudar nesse processo de convencimento. Outra coisa que eu recomendo para vocês, para quem assim, havendo a possibilidade de eles pedirem uma prática pedagógica. Acessem a revista Nova Escola. Se você acessar essa revista pela internet, colocar lá que você é professor, tal, você tem acesso a vários conteúdos e são ótimos. E o mais interessante, essa revista, ela dá sugestões de práticas pedagógicas de acordo com a competência da BNCC e de acordo com a série também, tá? Então vale muito a pena essa revista, além dela trazer essas sugestões de práticas que podem ser feitas, né, de acordo com a disciplina, matemática, geografia, entre outras, ela também traz dados constantes sobre a questão da educação no Brasil, tá? Então, esses dados, eles devem ser usados na redação de vocês, em qual parte? Na parte do desenvolvimento. Professora, eu preciso colocar a fonte? Precisa. Então, vamos supor, né? Há pouco tempo aí, tudo bem que eu ouvi no rádio e eu não sei se depois eu li, mas estava falando sobre como os alunos brasileiros leem pouco. Até falou a quantidade de livros que eles leem no ano e trouxe até uma comparação com alunos de outros países. Eu não anotei, eu ouvi, porque eu não vou fazer nenhuma redação. Mas se você, por exemplo, ouve uma informação como essa, ou você lê, procura anotar. Você viu isso na revista Nova Escola? Essa foi uma informação que você recebeu, por exemplo, através do jornal o Globo, ou uma reportagem divulgada no jornal O Dia. Eu lembro, por exemplo, que quando teve a prova de São Gonçalo, que era para falar sobre inclusão, gente, praticamente assim, um mês antes saiu uma reportagem no RJTV falando sobre os pais que estavam querendo processar a Prefeitura de Niterói porque os filhos estavam sem professor de apoio. Então, essa reportagem, ela poderia sim ser citada na parte dos parágrafos do desenvolvimento. E aí, por que que você tem que deixar todas essas informações para esses parágrafos? Porque são os parágrafos que vão ocupar o maior espaço. E você vai precisar dessas informações. Então, leiam essas leis, fiquem atentos e ouviram por acaso qualquer notícia relacionada à educação, procurem saber a fonte para que possam fazer as referências corretas no texto, né? E aqui tá, olha, a pergunta de vocês. Caso a redação solicite um exemplo prático de aplicação de alguma determinação da BNCC ou outro documento, essa citação deve ser feita e explicada em um dos parágrafos do desenvolvimento. Cada parágrafo pode ocupar de 6 a 7 linhas e o parágrafo da introdução nunca deve ser maior do que os parágrafos do desenvolvimento. Lembrem sempre disso. Então, uma conta rápida, ó, 8 e 8, vamos botar 8 linhas para cada parágrafo de desenvolvimento. 8 e 8, 16. Aí, 6 de introdução, 16 mais 6, 22. 6 de conclusão, 28.
Então, cada parágrafo de desenvolvimento pode ter aí, a gente pode trabalhar com uma média de 8 linhas, mais ou menos. Se você for tentar atingir as 30, você pode fazer até 9 para cada, né? Porque os outros parágrafos já podem ser menores, né? E outra coisa importante no desenvolvimento, que todas as ideias mencionadas na introdução devem ser explicadas no desenvolvimento. Quando o corretor ele vai ler o seu texto, que ele pega a introdução, ele vai procurar lá quais são os argumentos que ele vai apresentar ao longo do texto. Eu também faço isso quando eu pego a redação. Eu estou lendo o texto, aí eu vejo lá, não, ele acha, ele tem esse pensamento por causa disso e daquilo. O que que a pessoa espera? O que que o corretor espera? Que aquilo que você mencionou na introdução seja explicado no desenvolvimento. Então, essa é outra dica. Se você começou a fazer o segundo parágrafo do texto, você leu e viu assim, "Ih, nada que eu escrevi aqui eu tinha mencionado na introdução. Seu texto está errado, vai ter que refazer, tá bom? Tenha esse cuidado. Essas dicas todas eu já estou dando para os alunos que já vão começar hoje, não. Bom, nem tá tão tarde, né? A gente vai acabar 8h30, mas que já vão começar a produzir o texto para me entregar até a próxima sexta. Então, tenham cuidado com esse detalhe também, tá? E por último, gente, nós chegamos ao parágrafo da conclusão. De modo geral, ele tem entre 5 e 6 linhas. Qual é o objetivo? Ó, tem que ter 2 parágrafos. Tá certo, Carlos. Um parágrafo de desenvolvimento, são 2 parágrafos de desenvolvimento. Cada parágrafo pode ter de 7 a 9 linhas. Deu para entender? Isso quer dizer que eu tenho dois argumentos que vão ser defendidos, porque se eu tenho dois parágrafos e por parágrafo eu estou defendendo um argumento. Ficou mudo agora. O raciocínio está correto. Em um parágrafo, você vai desenvolver um argumento, e no outro parágrafo, você vai desenvolver um outro argumento. Ah, mas era para eu aplicar uma prática pedagógica. Tinha um assunto em questão e tinha também uma prática pedagógica. Cada parágrafo para uma coisa, como esse que eu falei para vocês, que foi da banca IBAN. Bom, qual é o ponto de vista, ou como o professor poderia se posicionar diante de um cenário em que as pessoas negras são retratadas de forma negativa? Então, você vai usar um parágrafo do desenvolvimento para dizer o papel do professor. No outro parágrafo, você já vai apresentar a sua ideia de aula, certo? 15 linhas de desenvolvimento? 15. Pode ser. Não, assim, ó, a Juscelene está me perguntando, não existe uma regra de quantas linhas tem que ser para cada parágrafo. A única coisa que vocês precisam saber é que os parágrafos do desenvolvimento serão os maiores. Eles sempre são maiores do que os parágrafos da introdução e da conclusão. Entendeu? Agora, como você vai fazer essa divisão, aí você vai perceber. Agora, também tem uma coisa, o texto, né, a organização do parágrafo tem que ser harmonioso. Não dá para você fazer um parágrafo de desenvolvimento com, por exemplo, 3 linhas e o outro com 10, tá? Porque se você está falando aí 15 linhas de desenvolvimento, você está botando 7,5 linhas para cada parágrafo. Pode ser também, não tem problema, tá? Não, uma pergunta relacionada ao desenvolvimento. Uma pergunta relacionada ao desenvolvimento. No caso de só ter um texto, pedir só para você, fale sobre isso, mesmo que seja só um assunto, na hora de desenvolver, você também vai defender coisas diferentes nos parágrafos? Exatamente isso. Você vai ter que defender 2 coisas diferentes, porque senão você vai correr o risco de fazer o que eu falei, ficar 2 parágrafos falando da mesma coisa, entendeu? Então a gente tem 2 argumentos, a gente pode trabalhar, por exemplo, esses argumentos, eles variam. Você pode trazer 2 motivos para uma certa situação ocorrer. Ou você pode trabalhar com a ideia de 2 consequências, né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre essa questão
a dificuldade dos alunos com, acho que era esse o tema, com déficit de aprendizagem serem inseridos nas escolas. Você pode trabalhar com duas. Quais são? Ou por quais motivos, e por quais dois motivos esses alunos não são plenamente inseridos? Seria porque a família também não se importa de matricular essa criança? Seria porque os professores não estão preparados para lidar com esses alunos? Entendeu? Então, sempre dois. Sejam duas consequências, sejam duas causas. Aí, porque para ser um em cada parágrafo, tá? Mas, no caso, eles disseram que vão dar textos. Significa que eles vão dar mais de um, né? Exato. Os textos motivadores estarão lá. Agora, como que vai ser? Se vai ser como o colega perguntou, é um tema único, ou se vai ser solicitando aplicação de alguma prática pedagógica. E isso eles não deixaram claro no texto. E nem o tema, né? Porque, por exemplo, esse de São Gonçalo, eu tive vários alunos, gente, que tiraram 92, teve aluno que tirou 10. Porque como eles falaram sobre a questão que seria relacionado da questão da inclusão, a gente, ao longo do curso, já foi trabalhando tudo isso. Quais são os aspectos dentro da inclusão que podem ser citados? Facilitou, esse já não é tão fácil assim, entendeu? Então, aí voltando aqui para a parte da conclusão, tá? Quando você for fazer, então, o seu parágrafo da conclusão, o que que você tem que levar em conta? Precisa ter em mente. Bom, esse parágrafo, ele deve retomar o tema da redação e os argumentos defendidos ao longo da redação. Alguns editais pedem que o autor faça uma proposta de intervenção, isto é, uma sugestão de forma simples e possível de mudar um problema apresentado. Aí, olha só, sempre, tá? Para fazer um bom parágrafo de conclusão, é importante compreender o tipo de redação proposta pela banca. Por quê? Por exemplo, nesse programa, nesse tema de São Gonçalo, que era sobre a importância do PNAE, né, desse Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele não é um tema que pede muito uma proposta de intervenção. O que que é uma proposta de intervenção? É quando eu tenho um problema que precisa ser solucionado. Então, quando não pede isso tão explicitamente, você pode só reforçar o que você já falou. Então, você pode dizer assim: olha, desse modo, ou fica evidente, portanto, que o Programa Nacional de Alimentação Escolar é essencial para a aprendizagem dos alunos, e você reforçar um pouco. Você pode até citar, né, que é importante que aquele projeto continue sendo valorizado, que você continue sendo investido nele, tá? Ok. Mas, em alguns casos, eles pedem, por exemplo, esse que eu falei, sobre a questão de existirem poucas escolas para a quantidade de alunos e, com isso, muitos ficam sem frequentar o colégio, aí já é uma proposta que pede uma intervenção. Você precisa dizer como resolver aquele problema. Então, o que que a conclusão precisa ter? Retomar o que você falou e tudo, gente, tudo dá para você fazer um bom texto, é você entender a proposta. Então, você precisa ler com atenção a pergunta e verificar se você precisa trazer uma solução ou se você não precisa trazer uma solução. E aqui até coloquei, e também nesse caso, por exemplo, se eles pediram uma proposta de aula, quando for lá no final, você retoma essa proposta, né? Assim, através de tal atividade, tal, vai ser possível fazer isso, 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 entenderam? E aí você conseguiu fazer um bom texto, uma boa conclusão. A gente vai ter uma aula específica de conclusão. E a gente vai fechar com esse modelo aqui, que é um esqueleto de uma redação. Então, o que que uma boa redação tem? Um parágrafo de introdução, em que vai ficar evidente o que que você acha sobre aquele tema e qual vai ser a linha de raciocínio que você vai seguir. Depois, esse texto ele vai apresentar os parágrafos do desenvolvimento. Então, vejam, até aqui está bem claro, ó, objetivos dos parágrafos de desenvolvimento. Nós temos quantas ideias? Duas. Cada ideia em um parágrafo. E o parágrafo da conclusão? Qual é o objetivo dele?
retomada dos objetivos do texto e 2 parágrafos. Quando você terminar de fazer seu texto todo, você tem que ler o texto e procurar tudo isso aqui. Para quem já está matriculado e vai começar a me entregar a redação, veja essa imagem quando for fazer o seu texto e pense: será que tudo aquilo que está sendo solicitado eu coloquei no texto? E outra coisa, né? O texto, os parágrafos todos formam uma redação. Então, não tem como um parágrafo falar de um assunto, o outro falar de outro. No final, eu falar de coisas. Eu até explico isso melhor na aula sobre conclusão, né? Não tem como você, no último parágrafo do texto, citar coisas que você nem tinha falado no texto. Porque se você está fechando um assunto, como é que você vai falar de coisas que nem tinham sido mencionadas? Então, tudo isso aqui, vocês precisam olhar. A Mônica está me perguntando: conclui se eu posso concluir? É melhor você colocar conclui-se. Ou fica evidente, portanto, você pode colocar o assim, o desse modo. Então, que são expressões que indicam que o seu texto está fechado, está sendo concluído, tá bom? Para quem já se matriculou, tem alguma dúvida, gente, em relação à entrega de como entregar o texto? Porque falta um minuto só. Eu tenho. Onde estão os temas? Eu me Tá, matriculei. tá, tá baixo. Então, onde que eu pego os temas proposto e como eu entrego o texto para a senhora? Ah, então, aí até a Gisele me avisou. Você já está matriculado, você vai ganhar o material completo, porque eu coloquei os temas e também você pode mandar para o meu e-mail ou para o meu número de WhatsApp, que eu disponibilizei para quem está matriculado, tá? Essas informações eu pego dentro da Hotmart? Isso, se você já for aluno do curso, tá tudo completo lá, Tá bom, então. tá Eu estava bom? esperando para me matricular. Vou me matricular amanhã. Aí a Gisele, naturalmente, deve disponibilizar, né? Uma última Exato. perguntinha rápida é o Uhum. seguinte: a minha letra não é ruim, mas quanto à letra, isso aí eu acho que importa, né? Porque no caso a gente vai escrever em Word, eu vou escrever para você em um Word. Agora lá a gente vai escrever em caligrafia, né? Isso aí eu acho que também. Tem que considerar. E aí, quando você for fazer primeiro, provavelmente você vai. Assim, olha, eu recomendo até que vocês façam os dois. Que vocês façam de vocês manual, né? Até para treinar aquela parte que eu ensinei no início, da divisão das palavras, de saber usar o hífen. Façam isso em casa e procurem treinar a letra. Tá? A letra legível, organizada, óbvio, né? Melhora também o aspecto da redação. Aí, claro, como o texto é digitado. Essa parte eu não vou poder verificar, né? Tá? Marlene, fala, Léo. As pessoas agora estão perguntando sobre como fazerem a matrícula. Eu só abri aqui porque eu fiquei preso aqui do lado de fora. Deixa eu pegar aqui. Abri. Pessoal, matrícula comigo ou com Gisele. Eu vou estar ausente, porque eu vou dar aula até meia-noite. Vera mesmo pode assistir ao Léo, está na turma de matemática, porque tem uma prova do Prof. Mate no sábado, e eu vou levar. Ontem eu fui até meia-noite, hoje eu vou até meia-noite, amanhã eu vou até meia-noite dando aula. Então eu vou estar ausente do WhatsApp até meia-noite. Então, é só fazer o contato com Gisele. O segundo número que tem na arte é o de Gisele, ela deixou aqui agora há pouco. Mas aí lá nos grupos todos eu espalhei o link do Hotmart, que você pode clicar ali, leva você lá para a plataforma, tem a possibilidade de pagar no cartão, pagar via Pix. No Pix tem um desconto, no cartão você paga uma parcela baixinha lá e mais vezes. Eu não sei como a Hotmart cobra, porque nós usamos a Hotmart para a segunda turma agora. Então, assim, o curso está bem legal, a professora falou com vocês, ter a correção, ter o retorno, os dias são sempre esses. Essa aula é sempre na quinta-feira. E as outras aulas, sábado tem aula, segunda-feira tem aula, depende da turma que você vai entrar. Quem é DOC 2, domingo tem aula, domingo de manhã, 7h30 da manhã, aula de DOC 2. Então, É tudo isso comigo, está nos ó. grupos. Eu sou português segunda de 7 às 10 e quinta de 7 a 8h30, tá bom? E os outros dias tem a Sandra, tem aula comigo, com o Rafael, com o Vinícius. Então, tudo isso tem lá nas artes no grupo.
pessoal. Então, um prazer tê-los recebidos aí. Chegamos aí a mais de 100 alunos nessa live. Então, quem tiver o interesse em se matricular, o curso é feito num preço justo para vocês. Sei que é apertado para todo mundo. Imagina Muito a justo, gente. eu acho muito justo. Sim. Então, gente, aproveitem. Sábado ainda tem uma aula experimental, quem quiser assistir, de História do Município e de Estatuto. No domingo, quem é de DOC 2 tem uma aula experimental. Aí, a partir de segunda-feira, só se tiver vaga e o pessoal aí conseguir se matricular. Então, a gente fez um preço baixo, muita gente está aderindo, então é só chamar a gente aí, pessoal. Quem é de matemática É. quiser assistir uma aula, hoje eu vou até meia-noite aí com o pessoal do Prof. Mate. E depois eu vou organizar bem, tá? Os nomes de todos os alunos que estão matriculados, vou fazer uma tabela e vou deixar bem marcado assim, primeira proposta foi entregue, segunda, terceira, tá bom? Para que todos vocês tenham a oportunidade de terem os textos corrigidos. E para quem já é aluno, não perde a chance. Pega lá o material que tem os temas, inclusive o tema que a avalia já passou, e a hora que quiser eu já estou disponível para poder receber o texto e corrigir, tá bom? Então, obrigada pela atenção de vocês, tá? Obrigada a você. Boa noite. Tchau, queridos. Uma boa noite, tá? E bons estudos. Tchau. Tchau. Foi um prazer estar com vocês, tá?